Toda honra, toda glória, todo louvor seja dado a quem é de direito. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Convido a igreja a abrir as vossas Bíblias em Efésios. Carta de Paulo aos Efésios. Capítulo de número 3. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo de número 3, versos 14 ao 21. A oração de Paulo. Por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder mediante o seu espírito do homem interior. E assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura, o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. A ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações, para todo sempre. Amém. Senhor meu Deus e meu Pai, mais uma vez eu me coloco na tua presença para te agradecer por tudo. Deus, fale com a tua igreja, assim como o Senhor falou no meu coração. Nos ensina, Deus, a orar. Nos ensina, Deus, a entender o quão grande o Senhor é e o que o Senhor pode fazer por nós. Eu estou aqui, Senhor, eu sou totalmente dependente de Ti. Eu sou apenas o Teu servo. Fale com a Tua igreja, Pai. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Podeis assentar, irmãos? Quero agradecer, primeiramente, a Deus por essa oportunidade. Segundo ao pastor,
Agradeço a irmã Josilene por ter nos convidado. É muito difícil estar aqui. Eu até brinquei com a Dilson, eu falei, rapaz, mas suas férias tinham que ser agora. Do meu lado tem grandes pregadores, na minha frente grandes pregadores. Mas Deus sabe de todas as coisas. Eu quero falar com os irmãos hoje sobre a oração mais ousada da história, a oração do apóstolo Paulo. Quando a gente lê o livro de Atos dos Apóstolos, as 3 igrejas que se destacam são: a primeira delas, a igreja de Jerusalém, a segunda, a igreja da Antioquia da Síria, e a terceira, a igreja em Éfeso, a igreja de Éfeso. A igreja de Jerusalém foi a igreja mãe, a igreja de Antioquia foi a primeira igreja missionária que levanta os olhos e quer cumprir a grande comissão até os confins da terra. E a igreja de Éfeso suplanta as 2 primeiras na questão do avanço missionário, porque foi ali que Paulo experimentou um grande reavivamento espiritual, a ponto de uma cidade, sede do templo da deusa Diana e do culto ao imperador, ser totalmente tomada pelo poder de Deus, a ponto da palavra de Deus prevalecer naquela cidade. Igreja que vai plantar igreja em toda a província da Ásia Menor, igreja que vai ser pastoreada depois de Paulo por Timóteo e mais tarde, posteriormente, pelo apóstolo João. O apóstolo Paulo, então, depois que saiu dessa cidade, onde deixa uma igreja vibrante, uma igreja pujante, no meio de tantas lutas e perseguições, ao ser preso em Jerusalém e ser transferido para Cesareia e ser enviado para Roma, nessa primeira prisão em Roma, ele escreve esta carta aos Efésios, conhecida como a rainha das cartas de Paulo. Talvez essa carta seja a mais relevante sobre a doutrina da igreja em todo o Novo Testamento. E nessa carta Paulo vai fazer 2 orações. A primeira delas é relatada no capítulo 1, dos versos 15 ao 22, onde ele pede a Deus iluminação para entendermos 3 coisas. Primeiro ele pede para entendermos, vejam vocês comigo no versículo de número 18, do capítulo 1, a esperança do nosso chamamento. A segunda, a riqueza da glória da sua herança nos santos. A terceira, a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos. Ele está pedindo que Deus abra os nossos olhos espirituais para entendermos, ilumine os nossos olhos para compreendermos o nosso chamamento, a nossa herança e o poder que está sempre à nossa disposição. Mas nessa segunda oração, a que acabamos de ler, no capítulo 3, dos versos 14 ao 21, ele pede a Deus agora capacitação e poder sobre aquela igreja. O apóstolo Paulo aqui faz a oração, eu ouso dizer, a mais ousada da história. Paulo aqui se põe de joelhos e alcança o ápice da sua teologia, porque quanto mais você se prostra diante de Deus, mais alto você consegue ver as coisas espirituais. Alguém já disse com grande razão que um santo de joelho enxerga mais longe do que um grande filósofo na ponta dos pés. A oração, meus irmãos, é o recurso mais poderoso que Deus colocou nas nossas mãos. Porque quando você ora a Deus, você está conectando a fraqueza humana, a grande onipotência de Deus. Quando você ora, você está unindo o altar da terra com o trono dos céus. E Paulo aqui está orando, pedindo que Deus revista a sua igreja com poder. Paulo está preso, mas a palavra de Deus não está algemada. Os homens podem até prender um pregador, mas eles não podem algemar a sua alma. Eles podem até impedir que o pregador proclame, mas ele não pode impedir que um pregador ore. Porque ainda que os lábios sejam silenciados, a sua alma geme, a sua alma clama, a sua alma grita por Deus. E Deus escuta gemidos, e Deus escuta o silêncio, e Deus escuta a sua oração. Então eu gostaria que vocês olhassem comigo esta oração. É curioso que Paulo, mesmo preso, mesmo algemado em Roma, nesta oração, ele não faz nenhum pedido das coisas terrenas.
das coisas materiais ou das coisas circunstanciais. Ele podia pedir para Deus uma soltura da sua prisão. Ele era um homem enfermo, ele podia pedir cura para a sua enfermidade. Ele era um homem cheio de cicatrizes, enfrentando grandes lutas. Porque nessa prisão ele escreve uma segunda carta a Filemon, onde ele vai dizer que ele era um velho abandonado, enfrentando acusações levianas. Ele podia pedir para Deus sair em sua defesa, para a sua reputação não ficar manchada, mas ele não faz nenhum desses pedidos para Deus. Ele foca a sua oração especificamente pedindo a Deus capacitação e poder. Então eu gostaria que nós, com o texto aberto, pudéssemos olhar essa oração. Primeiro a gente vai ver o relatório desta oração. E ele começa assim: por esta causa. Que causa é esta? O que ele está falando aqui? Por que ele está introduzindo com esta expressão no versículo 14? No capítulo 1 ele prova que a salvação é obra de Deus, quando Deus o Pai nos elegeu antes mesmo da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis. No capítulo 1 ele diz que nós fomos redimidos pelo sangue de Cristo e fomos adotados na família de Deus. No capítulo 1 ele vai dizer que o Espírito Santo nos foi dado, o Espírito Santo nos selou, e o Espírito Santo nos foi dado com penhor, dizendo que Deus vai completar essa obra que começou em nós. No capítulo 2 ele vai provar que esta redenção que Deus planejou na eternidade foi executada pelo seu Filho Jesus Cristo. Nós estávamos mortos e Jesus nos deu a vida. Nós estávamos arruinados e Jesus nos fez assentar nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade. Nós estávamos perdidos e Jesus nos salvou por sua graça. E ele no capítulo 2 ele mostra que judeus e gentios foram estreitados num só povo, numa só família, de tal maneira que o muro que separava foi quebrado. E agora somos uma só igreja, judeus e gentios, servindo ao único Deus vivo. No capítulo 3 ainda ele vai mostrar que o grande mistério de Deus oculto das gerações está agora sendo revelado, que Deus forma de judeus e gentios um só povo, uma só igreja. E por esta causa ele diz: eu me ponho de joelhos. O judeu costumava orar de pé, mas Paulo aqui, por esta causa, ele se coloca de joelhos. Ele está tão extasiado com o plano da redenção que ele acabou de falar, com a obra de Deus, que ele não tem outra postura a não ser se curvar daquele que é digno, a não ser se curvar diante desse grande Deus a qual nós servimos. E quando ele vai mostrar a motivação desta oração, ele diz: me coloco de joelho diante do Pai, de quem toma o nome de toda a família, tanto no céu como sobre a terra. A igreja é a família de Deus. Ainda que você tenha passado uma luta tão grande, a ponto da sua família te rejeitar, você pertence à família que não existe rejeição. Paulo está dizendo aqui que a igreja do céu e a igreja da terra é uma só. Aqui nós somos triunfantes, nós somos militantes. Lá no céu nós seremos triunfantes. Aqui nós somos imperfeitos. Lá no céu nós seremos aperfeiçoados e glorificados. Então preste bem atenção nisso. A igreja tem uma identidade, e a identidade da igreja é o seu Pai. Lá no céu e aqui na terra somos a mesma igreja, que tem como identidade o nosso Pai. Toda família é a família de Deus aqui na terra, é a família de Deus lá no céu. É a família militante, é a família triunfante, é a família da igreja na terra, é a igreja no céu. Todos nós estamos conectados por esta mesma identidade. Por isso chamamos nosso Deus de nosso Pai. E agora então chega no versículo 16. O apóstolo Paulo vai mostrar uma audácia ao fazer a seguinte colocação: para que segundo a riqueza da sua glória vos conceda que sejais fortalecidos com poder mediante o seu espírito no homem interior. Pare para pensar o que ele está pedindo para Deus. Para que Deus, segundo a riqueza da sua glória, conceda o que ele vai pedir. Mas o que é a glória de Deus?
A glória de Deus, ela não é um atributo de Deus. Deus tem muitos atributos, muitas qualidades. Deus tem qualidades que só Ele tem. Ele não distribui essas qualidades para ninguém. Nós chamamos na teologia esses atributos de Deus de atributos incomunicáveis. Deus não comunica com ninguém. Não comunicou, não comunica e nunca vai comunicar com ninguém. Tem coisas que só Deus tem o atributo, que só Deus os tem. Por exemplo, só Deus é autoexistente. Só Deus é imenso. Só Deus é infinito. Só Deus é eterno, só Deus é imutável, só Deus é onipotente, só Deus é onisciente, só Deus é onipresente, só Deus é transcendente, só Deus é soberano. Há atributos a qual Ele distribui, ou seja, Ele comunica a nós. Deus é amor e por isso nós podemos amar. Deus é justo e Deus requer de nós justiça. Deus é misericordioso e nós temos que ser misericordiosos. O que Paulo está orando é para que Deus reúna todos os seus atributos que Ele tem, os comunicáveis e os não comunicáveis, para que segundo a riqueza da sua glória, e glória é toda manifestação de Ele ser Deus, é todo resfungir da glória e dos atributos de Deus. Deus, tudo que Tu és, tudo que Tu tens, use na resposta a esta minha oração que eu vou te fazer. Isso que Paulo está dizendo para Deus: Deus, por tudo que Tu és, tem misericórdia e use de resposta para nós. Para que segundo a riqueza da Tua glória. Agora nós vamos entender quais são, ou qual é o conteúdo deste pedido que Paulo vai fazer. E o pedido dele tem 5 aspectos. O primeiro aspecto, ele suplica, vejamos no verso 16: vos conceda que sejais fortalecidos com poder mediante o seu espírito no homem interior. A primeira coisa que ele pede é o poder interior. Por que Paulo diz isso? Ele diz a seguinte: para que vos conceda que sejais fortalecidos com poder mediante o seu espírito no homem interior. Todo homem que é crente, todo crente, tem o Espírito Santo residente dentro de si. Quem não tem o Espírito Santo, esse tal não é dele, assim diz a Bíblia. Ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. Então todo salvo, ele tem o Espírito Santo. E é importante a gente entender que nem todo crente que tem o Espírito Santo presente, tem o Espírito Santo presidente da sua vida. Nem todo crente que é habitado pelo Espírito Santo está cheio do Espírito Santo. Nem todo crente em quem o Espírito Santo habita está revestido com o poder do Espírito Santo. E Paulo está orando para que você e eu sejamos revestidos por esse poder. O poder que vem mediante ao Espírito Santo. É Ele quem aplica, é Ele quem dá o poder. O Espírito Santo quem processa esse poder. O Espírito Santo é quem capacita no homem interior. E se nós pararmos para perceber, a vida cristã é uma vida de poder. O Espírito Santo veio trazer poder. O reino de Deus é poder, a palavra de Deus é poderosa. O Espírito Santo veio trazer para nós o poder, ou seja, o projeto de Deus é que um crente não seja um crente fraco, vivendo uma vida medíocre, rasa ou pobre, infrutífera, sem nada para Deus. O projeto de Deus é nos capacitar com este poder. Quando a gente vê o livro de Atos, que ele relata a história da igreja primitiva, há 59 referências do Espírito Santo no livro de Atos. E boa parte dessas referências tem a ver com este projeto de Deus, da gente ser capacitado com poder. Poder para viver uma vida de santidade, poder para obedecer, poder para dar glória a Ele, poder para honrar a Deus, poder para viver uma vida digna, poder para pregar a palavra, poder para vencer o diabo, para vencer o mundo, para dizer não para o pecado. Então comece a orar, comece a pedir: Deus, eu preciso desse poder, derrama sobre mim esse poder, derrama esse poder sobre a tua igreja, para que nós possamos vencer o maligno, para que nós possamos triunfar
Nós precisamos deste poder a qual Paulo está dizendo. Mas Paulo vai explicar um pouco melhor como isso funciona. Vejamos no verso 17 que ele diz assim: e assim habite Cristo no vosso coração pela fé. Eu quero chamar a atenção para essa expressão, e assim habite Cristo no vosso coração pela fé. Você precisa do poder do Espírito Santo agindo no seu homem interior, como ele diz, para que nós compreendamos a implicação de Cristo habitar no nosso coração pela fé. Porque a palavra, o coração, o segredo está dentro de nós, na palavra habitar. Existem duas palavras na língua grega para habitar. A primeira palavra é paroikel. É aquele habitar temporário, algo estrangeiro, ou seja, você vai para um hotel, você está de férias, você está fazendo uma viagem de negócios, de lazer, e você ali habita 1, 2 noites, mas ali nunca foi e não será a sua morada permanente. Você não vai ficar ali a vida toda, você vai passar por ali, vai cumprir a sua agenda e ali vai voltar para a sua casa. Esse habitar temporário é paroikel. Não é a palavra que Paulo está usando aqui. A palavra que Paulo usou aqui foi katoikel. E katoikel é um habitar como residente. A ideia aqui, meus irmãos, é esta: Cristo habita no seu coração como residente e não como um viajante que fica num hotel. Ele habita no seu coração como um morador permanente. Porque quando habitamos como dono da casa, nós limpamos a casa, reformamos a casa, nós mudamos os móveis de lugar. Nós fazemos como Neemias, pegamos os móveis de Tobias e jogamos fora. Nós somos o dono da casa, nós temos as chaves, nós temos o domínio, nós temos o controle, nós temos a posse. A grande pergunta que eu faço para você nessa noite é: você já entregou todas as chaves da sua vida para Jesus? Dizendo: Deus, habita em mim, muda o que tiver que mudar, limpa o que tiver que limpar. O Senhor tem que ser morada nos nossos corações. Existe ainda alguma área da sua vida que não está sendo debaixo do governo de Jesus? Na sua vida pessoal, na sua vida sentimental, na sua vida financeira, no seu relacionamento conjugal, no seu relacionamento com seus pais, com seu filho, você já colocou Jesus para comandar a sua casa? Essa é a ideia que Paulo está dizendo no versículo 17. Um Jesus que habita e que muda tudo o que tiver que mudar. Preste bem atenção, às vezes a gente pensa em poder com uma coisa muito distante, ou pensa um poder, uma coisa assim sobrenatural. O milagre que aconteceu com uma irmã, contou aqui o testemunho, como aquilo que acontece, todo mundo fica pasmo. E Paulo está dizendo que esse revestimento tem coisas práticas. Esse revestimento de poder traz coisas práticas na nossa vida. E você entregar as chaves da sua vida para Jesus, do seu coração, do seu casamento, da sua família, dos seus negócios, da sua empresa, tudo você entrega a Jesus e fala: Jesus, toma de conta, é teu. Fica aqui, Senhor, mora aqui. O Senhor é o dono da casa. O Senhor faz o que o Senhor quiser da minha vida. É preciso ter poder para isso, irmãos, para que Jesus habite no nosso coração desta maneira. Vamos avançar um pouquinho, que o tempo não está nos ajudando. No pedido de Paulo, quando ele diz assim: habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor. Aqui Paulo vai lançar duas metáforas sobre o amor. Notem comigo, os arraigados e alicerçados. A palavra arraigado vem de raiz e a palavra alicerçado vem de alicerce. Ele está usando uma figura de uma árvore e uma figura, vamos supor, de um prédio. Que tanto uma árvore quanto um prédio precisa de estabilidade. O que dá estabilidade para uma árvore são suas raízes. O que dá estabilidade para um prédio são o seu alicerce. Se uma árvore não tiver raiz, quando passa o vendaval ela tomba. Se um prédio não tiver alicerce saudável, se o engenheiro errou nos cálculos, vamos se dizer, quando um problema mais grave acontece, pode acontecer um colapso. O que Paulo está dizendo? Como é que nós sabemos que Jesus Cristo habita no nosso coração?
Como é que sabemos que Jesus não é apenas um morador temporário, mas é o dono da casa? Como você sabe que você o ama e entrega tudo para Ele? É quando os problemas da vida vêm, quando o vento bate forte e você permanece de pé. Porque amar, quem ama, até o ateu consegue fazer isso. O ateu não conhece a Deus, ele não respeita a Deus, ele não tem nenhum relacionamento com Deus. Mas o ateu, ele ama o seu pai, ama sua mãe, ama sua mulher, seus filhos. Agora, quando você enfrenta uma tempestade, de um assassinato de reputação, como Paulo passou, quando ele enfrenta uma tempestade de críticas injustas e desastrosas, quando você é vítima de uma orquestração para arruinar sua vida, seu trabalho, sua reputação, sua família, sua honra, quando esse vendaval vem e passa pela sua vida como um tufão, e você está arraigado, e você está como um prédio plantado, bem plantado, você permanece firme, e ama até os seus inimigos, e ora por aqueles que fazem o mal, e você os defende, você paga o mal com o bem. Esta é a evidência de que Jesus tem as chaves, porque Jesus não pagou o mal com o mal. Os homens cuspiram no seu rosto, os homens esbofetearam a sua cabeça, os homens o pregaram naquela cruz, e ele lá no topo daquela cruz, ele diz: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Nós não temos relacionamentos saudáveis, nem dentro de casa, nem fora de casa, a não ser que o Espírito Santo nos capacite para que Cristo tenha as chaves da nossa vida. Quando você compreende que o amor é a essência da vida cristã, porque é a virtude mais importante, ele é superior a todos os dons espirituais. O amor é a evidência que você é uma pessoa salva, é a prova que você é um discípulo. É a única condição que Jesus exigiu, por exemplo, para você ser restaurado. Ele pergunta a Pedro assim: Pedro, você me ama? Então pode pastorear as minhas ovelhas. Aí você vai entender que o amor é a maior prova que você está sendo alicerçado, você está sendo um discípulo de Cristo. Você percebe Paulo avançar um pouco mais, quando ele diz assim no versículo 18: a fim de poderes compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento, a altura e a profundidade, de conhecer o amor de Cristo. Você vai começar a entender algo sublime aqui. Note comigo que tem possibilidade de você ser um crente, não existe possibilidades de você ser um crente verdadeiro, pleno, sozinho, desigrejado, isolado. Você só vai compreender essas verdades espirituais com todos os santos na família de Deus, no rebanho de Cristo, no corpo e não isolado. Não existe crente desigrejado, não tem crente sozinho, não tem crente só na sua casa, porque nós pertencemos a um corpo, nós pertencemos a uma família. Você é a ovelha de um rebanho e tem que ser com todos os santos, como está no versículo 18. Note comigo que essa compreensão do amor de Cristo passa por duas ideias. No versículo 18 ele diz assim: a fim de poderes compreender. Mas no verso 19 ele diz: a fim de conhecer. Compreender e conhecer são duas palavras muito semelhantes na língua portuguesa. Mas aqui no grego as duas palavras são bem distintas. No verso 18, compreender tem a ver com o aspecto teórico da compreensão intelectual. Você pode visualizar isso com clareza na sua cabeça. Mas a palavra conhecer no verso 19 já é outra coisa, é aquele conhecer prático, empírico, experimental, vivencial. Você não conhece o amor de Cristo porque você lê um livro fenomenal que tem todos os conceitos. Aí é o compreender do verso 18, mas esse conhecer do amor de Cristo, como está no versículo 19, é algo que aqui dentro, a sua experiência, aquela doçura que invade o seu coração, aquele deleite que você tem quando você entra aqui na igreja, aquele prazer que você tem
quando você está na presença dos teus irmãos. Quanto mais você caminha com aquele seu amigo, mais vontade de estar pertinho dele você tem. Quanto mais você caminha com ele, como Enoque caminhou com Cristo, mais você quer caminhar. Você e eu precisamos entender de poder ser amados para compreendermos o amor de Cristo. Como Paulo chegou a dizer, o amor de Cristo vai nos constrangendo. O pastor Mike Lloyd Jones talvez foi o pastor mais influente do século 20. E aquele homem conseguiu alcançar as profundezas da graça de Deus ao expor umas escrituras. E ele diz o seguinte: se você entende, se você medita, se você compreende, se você conhece as profundezas do amor de Cristo por você, que mesmo sendo Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus, e ele esvaziou-se a si mesmo. Ele mesmo assumiu a forma de servo. Ele voluntariamente vai para a cruz. Depois de ser cuspido, esbofeteado, ele voluntariamente vai para o cair da ira de Deus que deveria cair sobre nós. E absorve gota a gota aquele cálice pesado, amargo da ira de Deus no nosso lugar. Se você entende a cruz, se você compreende a cruz e você não se emociona, você não entendeu o que é a cruz. Se isso não mexe com você, se isso não toca em você, se isso não mexe com as suas entranhas, isso não constrange você, você não entendeu o que Deus foi capaz de fazer por mim e por você. O amor de Deus é derramado no nosso coração. É como Paulo está dizendo aí, você precisa conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento. Só assim você vai entender a largura do amor de Deus e a altura do amor que Ele tem por mim e por você. Que possamos aprender a fazer essa oração todos os dias, pedindo para Deus poder, para compreendermos o tamanho do seu amor por nós todos os dias. Deus abençoe. Amém, irmãos.